Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 ao 11. Assim nos diz as Escrituras. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Eu quero conversar com os irmãos nesta noite exatamente sobre isso. Deixaram tudo e o seguiram. A minha proposta, mais especificamente com essa mensagem, é refletirmos numa pergunta extremamente importante: como é a vida de quem está seguindo a Jesus? Como é a vida de alguém que se diz um cristão? Como é a vida de uma pessoa que se diga crente? Eu creio que essa passagem nos ajuda a entender como são, de fato, os verdadeiros seguidores de Jesus. Irmãos, eu acredito que todos nós que aqui estamos nesta noite desejamos no íntimo de nosso coração sermos seguidores de Jesus Cristo. Eu creio nisso. No entanto, é verdade também que nem todos os que desejam sinceramente seguir a Jesus sabem realmente o que isso significa e como isso funciona. Tudo o que muitas pessoas sabem é que devem ter fé em Deus, devem seguir uma religião, ir a uma igreja e ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Entretanto, esse texto apresenta para nós algumas características definidoras dos seguidores de Jesus. E a primeira dessas características que eu gostaria de refletir com você neste momento é disposição para obedecer. Essa é a primeira característica de um verdadeiro seguidor de Jesus. Disposição para obedecer. Lucas, dos versos 1 até o 7, ele nos dá como que o cenário em que essa história que nós acabamos de ler se desenvolve. Começa o verso 1 dizendo: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus,
Havia uma multidão que se apertava junto a Jesus, uma multidão desejosa de ouvir a palavra de Deus, enquanto Jesus estava ensinando à margem do lago de Genezaré. Eu confesso para você que, como pregador, eu nunca tive esse tipo de problema que Jesus aqui estava passando, de ter que controlar a multidão, de ter que ser apertado pela multidão de tanta gente ao redor. Mas eles estão pressionando, estão empurrando, estão tentando ouvir o que Jesus está ensinando, mas a multidão era bem grande, muita gente. Então Jesus decide fazer algo para melhorar a audição das pessoas. O versículo 2 diz que Jesus olha e avista na margem daquele lago 2 barcos junto à praia. E também diz que os pescadores, donos daquele barco, ou daqueles barcos, haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Esses 2 barcos pertenciam a Pedro, seu irmão André, Tiago e João, que eram tipo sócios em pescaria. Jesus resolveu usar um desses barcos como um púlpito flutuante. Essa foi uma ideia genial. Jesus queria ficar num lugar um pouco mais elevado para que a sua voz pudesse percorrer melhor entre as pessoas. E diz o versículo 3 que, entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, sentando-se do barco, ele ensinava as multidões. Então, este é o cenário para o que está acontecendo aqui. É o cenário, pelo menos inicial. Jesus pega um barco e faz desse barco uma plataforma, e ele está sentado ensinando as pessoas, passando para as pessoas uma mensagem, transmitindo valores, falando a respeito de Deus. E o versículo 4 nos informa que quando ele acabou de falar, depois da sua conclusão, depois do seu finalmente, ao invés de fazer um apelo para que as pessoas pudessem responder positivamente, pudessem levantar as mãos, diz a Bíblia que Jesus se dirige a Pedro e diz: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Pense bem. Eles já haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. Isso nos leva a entender que isso aconteceu no período da manhã, talvez entre 9 e 10 horas da manhã. A hora apropriada de pescar no lago sempre era à noite, não de dia. Esses homens tinham estado no lago a noite toda. Agora eles estão pela manhã lavando as suas redes, fazendo aquilo de praxe. Eles estão na manutenção, caprichosos que eram, talvez remendando alguma rede. Eles estão ali consertando as suas redes, lavando, tirando folhagem, tirando entulhos que porventura podia haver nelas, e estão preparando para uma nova empreitada, mas não naquele momento. As costas desses homens, por certo, depois de uma noite toda pescando, já começam a doer, tantas vezes lançando as redes e nada. Os braços estão tomados talvez por cãibras, quem sabe? Eles voltaram cansados, esgotados, com as mãos vazias, sem peixes. Esses homens se sentem frustrados, fracassados. Mesmo assim, sabendo disso tudo, Jesus diz a eles: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. O que você acha que pode ter passado na mente de Pedro naquela hora? Eu não sei você, mas se eu tivesse no lugar de Pedro, talvez eu pensaria: Jesus obviamente não sabe nada sobre pesca. Não se pesca nesse horário. Além disso, nós já pescamos a noite toda e não pegamos nenhum único lambari. Hoje,
eu diria ou pensaria comigo, hoje o mar não está para peixe. Voltar para o fundo e lançar as redes agora? Não. Eu entendo disso muito melhor do que Jesus. Jesus é simplesmente um carpinteiro, um fabricante de tamboretes e mesas e armário. Eu entendo disso muito melhor do que ele. Meus irmãos, frequentemente nós achamos que nós sabemos mais do que Jesus. Frequentemente nós achamos que nós sabemos o melhor momento e o jeito certo para se fazer as coisas. Imagine você, Jesus, te dando ordens no seu dia a dia. O que você pensaria? Jesus, no dia a dia da sua vida, dentre os seus muitos afazeres, os seus compromissos familiares, profissionais, sociais, e Jesus te dando ordens. Talvez você pensaria, Jesus não entende nada da minha vida. A área de especialização dele é o ensino bíblico. O que ele sabe de serviços de pedreiro? O que ele sabe de mecânica? De informática? O que ele sabe de medicina? Faxina de casa, contabilidade, costura, vendas, dar aulas, enfermagem, comércio, dirigir ônibus. Pedro, a princípio, ele pensou como nós. Diz o versículo 5 que ele trata de dar uma desculpa imediata, dizendo: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Irmãos, entre o começo e o final do versículo 5, há uma luta travada aqui, que muitas vezes passa por nós despercebido. Essa luta é a vontade de Pedro versus a vontade de Jesus. A princípio, a carne começou a prevalecer e Pedro deu uma boa desculpa. A desculpa até pareceu bem lógica. Aliás, nós somos bons em desculpas. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. No entendimento de Pedro, na vontade de Pedro, na visão de Pedro, isso não era uma boa coisa a se fazer. Voltar ao mar de dia, nessa hora, não. O sol está quente. Não, esse não é o momento. Eu estou fora de casa já, quem sabe, alguns dias. Muitas vezes nós somos, sim, expertos em boas desculpas. Damos desculpas de falta de tempo, desculpas de cansaço. Até mesmo a nossa família pode ser um bom motivo para as nossas desculpas. Jesus contou uma parábola para dizer que isso pode acontecer. Alguém disse: casei-me e não posso ir. Às vezes usamos os filhos como desculpas. Às vezes usamos muitas e muitas desculpas. Pedro, no começo, ele agiu exatamente como nós agimos. Entretanto, a parte B do versículo 5 começa com um mas. Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Esse mas aqui, ele faz toda a diferença. Esse mas, ele revela alguém com uma disposição para obedecer. Aqui está um homem que obedece a Jesus, mesmo quando há uma luta interior com o que Jesus diz para ele fazer. Pedro, ele obedece a Jesus mesmo quando o seu eu grita lá dentro: isso não pode ser, isso nunca funcionará, isso não faz sentido, isso não vai dar certo. Eu acredito que de alguma maneira isso aconteceu também em Gênesis 12, quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. E Abraão pergunta: para onde? E Deus responde: para a terra que eu te mostrarei. Isso faz sentido? Você sair de um lugar sem saber para onde você está indo, sem saber se você vai para cima ou para baixo, para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste.
Você estaria disposto a abandonar tudo quando alguém pergunta para você onde você está indo e você diz: Deus vai me mostrar? Ainda em Gênesis 22, Deus também diz para Abraão: eu quero que você vá até um lugar chamado Moriá, um lugar que eu te mostrarei. E quero que você sacrifique o teu filho legítimo, o teu único filho, Isaque, aquele que você tem com a sua esposa legítima. Faz sentido isso? Claro que não. Mas um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo está disposto a fazer o que ele pediu, mesmo quando não pareça fazer sentido. Quando Pedro obedeceu ao comando do mestre, Deus honrou essa obediência e algo maravilhoso aconteceu. Diz o versículo 6, feito isso, ou seja, estando ele disposto a obedecer, eles apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Meus irmãos, quando eu me concentrei bastante neste verso 6 e pensei nessa pesca maravilhosa, grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper, já não cabiam mais naquelas redes. E ao pensar no fato de que somos chamados para sermos pescadores de homens, quando eu me concentrei nesse sucesso dessa pesca, eu me questionei: será por quê? Por que nós hoje não temos conseguido mais pescar almas com tanta abundância e fartura? Será porque hoje nós não conseguimos mais perceber em nosso meio grandes conversões, grande quantidade de conversões? Será que a razão pela qual não temos mais experimentado um grande senso do poder de Deus, uma poderosa manifestação do poder de Deus, não seria pela nossa falta de disposição, muitas vezes, de obedecer? Nós estamos de fato dispostos a fazer tudo o que Jesus nos pede que façamos? Todos nós sabemos um mínimo, muito bem, do que a Bíblia diz sobre testemunhar, orar, frequentar a igreja, perdoar, ofertar, evangelizar, servir. Nós sabemos um mínimo a respeito dessas ordens tão claras. Nós precisamos estar dispostos a obedecer. Mas muitas pessoas querem viver uma fé de forma confortável. É aquele que diz assim: eu estou salvo graças a Deus, eu venho à igreja de vez em quando, estou bem acomodado, estou melhor do que muita gente. Será que está mesmo? Irmãos, seguir a Jesus é bem mais do que isso. Ele disse: você receberá o poder quando o Espírito Santo vier sobre você, e você será minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está chamando você para algo maior e melhor. Jesus está chamando você para uma vida extraordinária. Ele está te chamando para lançar as redes. E a pergunta é: você está realmente disposto a obedecer? Ou vai dizer: mestre, já estou lavando as redes, estou cansado, estou decepcionado, eu estou esgotado. Ah, Senhor, já tirei até férias da minha vida com o Senhor. Eu já fiz muito, inclusive. Eu já sou crente há 10, 20, 30 anos. Ah, Senhor, eu já estou na hora de me aposentar espiritualmente. Meu querido, você que está aqui nesta noite com todo amor e carinho, se você acha que já está na hora de aposentar na vida espiritual, então peça ao Senhor para levá-lo para o céu de uma vez, porque levantai-vos e trabalhai, porque não é aqui o vosso descanso. Meus irmãos, há muita gente perecendo, há muitos peixes se perdendo. Quantas vezes, meus queridos, Jesus nos manda fazer algo e nós vamos apenas dando desculpas. Porém, verdadeiros seguidores de Jesus dizem: mestre, essa ordem, esse mandamento não faz o menor sentido, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes.
por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra eu te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Por causa da tua palavra descansarei, pois nada me faltará. Por causa da tua palavra me alegrarei no Deus da minha salvação. Ah, Senhor, por causa da tua palavra eu abençoarei até mesmo os que me amaldiçoarem. Por causa da tua palavra eu amarei até os meus inimigos. Por causa da tua palavra eu perdoarei os que me ferirem. Por causa da tua palavra eu levarei eu também a minha cruz, Senhor. Por causa da tua palavra eu te obedecerei até a morte, Senhor. Meus irmãos, a primeira característica de um seguidor de Jesus é esta: disposição para obedecer. A segunda característica de quem está seguindo a Jesus, conforme nós podemos ver neste relato, nesse lago de Genezaré, nós podemos chamar de um espírito quebrantado. Eu creio que os seguidores de Cristo têm consciência, meus irmãos, de seus pecados e de sua necessidade constante e contínua da graça de Deus. E nós vemos isso explicitamente aqui através de Pedro, no resultado da pesca maravilhosa. Eu penso que naquele momento em que Pedro vê aquela grande quantidade de peixes que foi ali pescada, Pedro poderia se exaltar. Pedro poderia dizer que aquele feito era fruto de sua obediência, mas não. Pedro sabe que não merece absolutamente nada. Diz-nos o verso 8, ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus realizou este grande milagre demonstrando que Ele é o Senhor sobre toda a criação, incluindo os peixes no lago. E talvez se estivéssemos no lugar de Pedro, o que nós teríamos feito? Talvez teríamos dito: oh glória, oh Jesus, que bênção, aleluia, que milagre. Isso é ótimo, Jesus. Vem amanhã novamente, Senhor, vem amanhã para a gente pegar mais peixe. Nós vamos abrir uma grande empresa pesqueira, Senhor, vamos ganhar muito dinheiro com esse negócio, vamos conseguir mais recursos, a nossa igreja vai ser uma bênção, a nossa igreja vai ser uma referência, a nossa igreja nunca mais terá falta de nada. Mas não é assim que Pedro faz. Ao lermos o texto, parece que há um longo período de silêncio, o rosto de Pedro congelado, em choque, olhando para Jesus, tentando processar tudo o que aconteceu desde que ele conheceu a Jesus de Nazaré. Depois desse momento, Pedro cai de joelhos perante Jesus e diz, versículo 8, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Esta é a resposta natural quando um homem pecador se encontra na presença do Deus Santo. Porque quando a pecaminosidade humana se encontra com a santidade divina, o resultado não é outro a não ser o quebrantamento de espírito. E Pedro reconhece que Jesus é mais do que um professor moral. Pedro admite que Jesus é mais que um homem bom e diz coisas boas. A gente percebe uma progressão do entendimento de Pedro do verso 5 até o verso 8. No versículo 5 ele chama Jesus de mestre. No versículo 8 ele o chama de Senhor. Os seguidores de Cristo têm um espírito quebrantado diante do Senhor. Os verdadeiros seguidores de Jesus compreendem o sentimento de Pedro, da mesma forma que compreendem também o sentimento de Isaías no templo, quando disse, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros. Também compreendem o que passou no coração e na mente de Davi no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Também compreende o que o centurião romano disse em Mateus 8, Senhor, eu não sou digno de que entres nem debaixo do meu telhado. E compreende também o que aquele filho pródigo disse na parábola de Lucas 15, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quanto mais, meus irmãos, o cristão cresce no seu relacionamento e no conhecimento da santidade de Cristo, mais consciente ele é de seu pecado e de seu estado de miséria. Quanto mais o crente conhece a Cristo, mais ele se sente carente da graça. E não há espaço na experiência cristã para um coração soberbo, um coração arrogante. O que nós aprendemos com Pedro aqui é que há um grande perigo
de em algum momento da nossa caminhada cristã nos acharmos relativamente bons, merecedores de alguma coisa e melhores do que alguém. Meus irmãos, diante da santidade de Deus revelada em Jesus Cristo, você consegue saber qual a diferença que eu e você temos de Pedro, de Judas, de Adão, de Abraão, dos dois ladrões na cruz, do Lula, do Temer, de Hitler, Bin Laden, e também dos maiores bandidos e pilantras da história? Consegue perceber qual a diferença que nós temos? Sabe qual? Nenhuma. Nenhuma. Diante da santidade de Jesus, nós somos miseráveis pecadores. A grande verdade a respeito do Evangelho é que, a menos que a gente olhe cada um para dentro de si mesmo e admita como Pedro, sou um homem pecador, e assuma como Paulo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. A menos que a gente admita e assuma isso, nós vamos perecer nas chamas do inferno, com toda a nossa fé e religiosidade. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele proferiu o seguinte: não olhe para os outros, não julgue nem culpe os outros, seja honesto com você mesmo, pare de perguntar, pare de argumentar e se justificar. Não existe vida cristã, irmãos, enquanto nos acharmos menos pecadores que alguém. Nós precisamos fazer como Davi: eu conheço as minhas transgressões. Nós precisamos, como Pedro, dizer: sou um homem pecador. Pois quando um seguidor de Cristo tem o seu espírito quebrantado, ocorre o fenômeno descrito aqui no versículo 10. De agora em diante serás pescador de homens. Registre bem isso. Sempre que a graça de Deus encontra um coração quebrantado, há um de agora em diante. Pedro ouviu: de agora em diante serás pescador de homens. A mulher samaritana também ouviu: de agora em diante sua vida conjugal será diferente. Zaqueu, a despeito de seu passado, ele ouviu dos lábios do Senhor Jesus: de agora em diante, este também é um filho de Abraão. A mulher adúltera, pega em flagrante adultério, ela ouviu também do Senhor: de agora em diante, vai e não peques mais. Um dos ladrões que estavam lá na cruz ao lado do Senhor Jesus, mesmo tendo levado uma vida toda de pecado, ele ouviu do próprio Cristo: de agora em diante, descansa em paz, pois hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, aquele de coração tão endurecido, aquele que a princípio perseguiu os primeiros seguidores de Jesus, na casa de Ananias, ele ouve: de agora em diante serás um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. De agora em diante parece ser uma pequena frase, mas é uma pequena frase que pode resumir toda uma conversão. Uma pessoa vive a vida toda fazendo as piores mazelas possíveis, mas essa pessoa tem o seu coração quebrantado pelo poder do Espírito, que a convence do seu pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo diz: de agora em diante, você é uma nova criatura. De agora em diante, você não será mais um adúltero. De agora em diante, você não será mais um homossexual, você não será mais uma prostituta. De agora em diante, você não será mais um viciado, nem mesmo um assassino. De agora em diante, você não será mais um corrupto, porque de agora em diante, você é uma nova criatura. Você é um santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. É um filho de Deus, um salvo, que vai um dia morar no céu. Aleluia. É isso. Essa é uma segunda característica de quem está seguindo a Jesus: um espírito quebrantado. Nós chegamos então agora à terceira característica de quem segue a Jesus. E nós vemos isso num único versículo. Ela está resumida numa única frase. O versículo 11 diz assim: depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram.
entrega total. Meus irmãos, o que eles deixaram? Diz o texto que eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Os peixes, que pareciam ser o centro da história, são abandonados junto com os barquinhos e as redes na praia. Chega a ser até um tanto irônico que eles tenham deixado toda a pesca para trás. Afinal, não foi para isso que eles pescaram a noite toda? Não foi para pescar que Jesus os mandou lançar as redes? Eles deixaram os peixes, deixaram a profissão, deixaram a família, deixaram a casa, deixaram os bens. O que aconteceu? Por que eles deixaram tudo? Eles deixaram tudo simplesmente porque entenderam que nada daquilo pelo qual eles deram suas vidas até aquele dia era prioridade. Irmãos, o mais importante na vida não é o barco, não é a rede, não é o lago, não são os peixes, não é a profissão, não é a casa, não é a família, não é a esposa, não é o esposo, nem os filhos, nem a mãe, nem o pai, nem os amigos. O mais importante, a prioridade da vida é Jesus. Jesus. Até que a gente entenda isso de fato, a gente não terá conseguido entregar tudo. Mateus 10:37, Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Grave bem isso, eles deixaram tudo e o seguiram. Entrega total, completa devoção a Cristo. Jesus se tornou agora o número 1 na vida deles. O primeiro lugar, o Senhor. Sentou-se no trono. Jesus se tornou a razão de viver daqueles homens. Por isso eles deixaram tudo. Como alguém pode saber se Jesus é a sua prioridade? Como? Simples. Muito simples. Há uma maneira de sabermos se Jesus é ou não é a nossa prioridade. Tira tudo que essa pessoa tem e vê se ela ainda continua tendo razão, motivos para viver. Talvez pudéssemos lembrar do caso de Jó, que perdeu seus bens, seus 10 filhos, perdeu sua saúde, perdeu seu dinheiro, perdeu seus amigos. Veja bem, você que tem seus filhos, nós costumamos dizer afetuosamente que nós damos a nossa vida pelos nossos filhos. Dizemos carinhosamente que os nossos filhos é a razão do nosso viver, da nossa vida. Devemos amar os nossos filhos, devemos dar a vida por eles, sim. Mas eu acredito que a razão da nossa vida não são os nossos filhos. Nunca poderá ser. A razão da nossa vida precisa ser Jesus. Porque se fatalmente a vida tirar algum deles de nós, ou se tirar alguém que nós muitas vezes consideramos ser a razão da nossa vida, se for tirado de nós, se nós tivermos perdido o sentido da vida, devemos questionar o quanto Jesus era ou não a nossa prioridade e a nossa razão de vida. Para a gente concluir, essa mensagem, ela nos confronta diretamente com as nossas convicções a respeito do que seja ser um crente, um cristão, um seguidor de Jesus.
Os seguidores de Jesus têm as características evidenciadas nesse texto. Eu creio que é oportuno nesta noite consultarmos o nosso coração. Será que alguma dessas características pode estar faltando um pouco em nós? Será? Será que como crentes hoje, nós temos evidenciado tais características em nossa vida como cristãos? Disposição para obedecer, espírito quebrantado, entrega total. Eu queria convidá-lo neste momento a curvar a sua cabeça, para permitirmos que o Espírito Santo possa sondar os nossos corações. Disposição para obedecer. O quanto você tem sido obediente? O que Jesus tem te pedido para fazer que você ainda não conseguiu fazer? Eu acredito que nenhum de nós já chegou a um ponto na vida cristã capaz de dizer: eu já tenho feito tudo e de nada tenho falta. Que tipo de rede Jesus já ordenou e você ainda não conseguiu lançar? Em que área da sua vida você percebe que pode estar em falta no quesito obediência? Será que é na vida devocional? Será que é no que diz respeito à igreja, à vida em comunhão com a família de Deus? Será que é no próprio convívio familiar, no ambiente da sua casa? Ainda não tem conseguido obedecer como esposo, como esposa, obedecer a palavra e ser aquela mulher sábia que edifica a sua casa, ser aquele homem que teme a Deus, que abençoa o seu lar, ser aquele pai, aquela mãe que não provoca ira na vida dos filhos, ser aquele filho obediente que honra os seus pais, honra os conselhos dele, toma-os como sendo conselhos de Deus. Como tem sido a sua disposição para obedecer? Se seu pai ou a sua mãe está te alertando a respeito de uma carreira que você está pretendendo seguir, está dizendo que isso pode não ser bom, não tome isso como uma palavra em que seu pai ou sua mãe está rogando praga sobre a sua vida. Não, não é isso. Mas por experiência, ele está sendo instrumento de Deus para trazer um alerta para a sua vida. Quem sabe é a respeito do seu relacionamento de namoro, seu pai ou a sua mãe, pela experiência de vida, tem sido instrumentos de Deus para te alertar e dizer: sai dessa. Isso é uma barca furada. Pode ser alguém bem interessante, mas pense bem, você é um servo de Deus, um filho de Deus. Não se entregue para qualquer braço, não se lance em qualquer casamento, mas tenha certeza de ser de fato a vontade de Deus. Não siga o coração, porque enganoso é o coração, perverso, quem o conhecerá? Não case por sentimento, case por convicção, convicção de fato levar um relacionamento a sério com alguém, disposição para obedecer. O quanto você tem sido obediente, espírito quebrantado, o quanto eu me acho merecedor dos benefícios que tenho, como que eu olho para o resto do mundo. Será que em algum momento eu já me julguei menos pecador do que algum outro ser humano? Se em algum momento eu já fiz isso,
faltou-me um espírito quebrantado, porque um espírito quebrantado cai de joelhos e diz: Senhor, eu sou um pecador, eu sou o pior de todos, eu sou o mais miserável. Espírito quebrantado, entrega total. Se hoje alguma circunstância da vida me tirar tudo o que tem, ainda assim eu terei razão para continuar vivendo? Ainda assim, será que eu terei motivos para viver? Ou eu direi: perdi o sentido da vida, perdi a razão da minha vida? Todos de olhos fechados, pensando a respeito de sua própria existência como crente, como cristão, como seguidor de Jesus. Se alguém reconhece, se você reconhece que nem sempre alguma dessas características de um seguidor de Jesus tem sido evidente em sua vida, se alguém reconhece isso, o que você deseja fazer a respeito disso? Você tem algumas opções. Você pode continuar como está. Você pode: tá bom, eu vou ver o que eu faço. Ou você pode sair daqui nesta noite com uma importante decisão. De agora em diante, eu quero ser cada dia mais e mais uma nova criatura. De agora em diante, eu quero ser um crente diferente. De agora em diante, eu quero ser um verdadeiro seguidor de Jesus. De agora em diante, eu quero ser um pescador de homens. De agora em diante, tudo em minha vida, eu quero passar a pensar e agir como se fosse Jesus. Você deseja nesta noite decidir, de agora em diante, ser um crente melhor? De agora em diante, ser um crente capaz de entregar toda a vida, de fato, para o Senhor? Se você deseja tomar essa decisão, esse não é um apelo à salvação. Pode ser também, mas é um apelo à consagração. Eu sou um pecador. Eu sou um crente. Mas eu quero, a partir de hoje, sim, definitivamente, entregar tudo nas mãos de Deus. Eu quero colocar Jesus na frente de tudo. Alguém deseja fazer isso? Eu queria pedi-lo aqui ficasse em pé nesta hora. Se você entende que nem sempre essas características estão evidentes na sua vida, mas você decide nesta noite: eu quero estar mais disposto a obedecer. Eu quero ter um espírito quebrantado. Eu quero entrega total. Entrega total. Queria chamar esses irmãos que ficaram em pé, que pudessem vir aqui à frente. Eu quero estar aqui porque eu quero estar cada dia mais e mais disposto a obedecer. Eu quero ter um espírito quebrantado. É verdade. Você sabia que dependendo da posição que a gente ocupe no reino de Deus, há um grande risco de em algum momento a gente se achar, pelo fato de ter certos privilégios de ser chamado para essa ou aquela posição, a gente se achar talvez melhor, superior, menos pecador? Quão miserável homem que sou! Devemos ter esse sentimento e essa convicção de Pedro: sou pecador. Nós vamos cantar uma canção que diz: eu sei que estás comigo. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe tudo. Ele sabia de Pedro. Foi por isso que
Ele convidou Pedro para viver aquela experiência. Eu gostaria de cantar com vocês esta canção. E nós vamos, depois disso, orarmos, encerrando esta celebração. Fiquemos em pé. Se você ainda desejar deixar o seu lugar, e você pudesse assim fazê-lo, para que a gente, ao término, a gente esteja orando, pedindo que o Senhor nos ajude a sermos seguidores com tais características. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Ó Pai, nós ficamos tentando talvez imaginar o que passou na mente daqueles
daqueles primeiros seguidores de Jesus, quando pela manhã retornavam frustrados, cansados, talvez sem entender por que naquela noite não pegaram nenhum peixe. Eles não entenderam aquela situação no primeiro momento. Eles não entenderam, ó Deus, por que aquele fracasso. Eles não entenderam por que aquela frustração. Mas tão logo o dia se desenrolou, quando Jesus os ordena, vai para o lugar mais fundo, mesmo diante de uma primeira desculpa, mas houve uma disposição para obedecer. E aí, Senhor, não é difícil a gente imaginar que depois daquela pesca maravilhosa, Pedro e os demais devem ter pensado: foi por isso que nós não pegamos nenhum peixe. Foi por isso que aconteceu uma noite de fracasso, uma noite de cansaço, uma noite de frustração. Pai, muitas vezes nós também não entendemos por que certas situações nos acontecem. Não entendemos às vezes por que acontecem certos insucessos. Porque às vezes, ó Deus, algumas dificuldades nos sobrevêm, algumas adversidades se montam à nossa frente. Mas, Senhor, uma coisa nós temos certeza, que o Senhor está usando cada uma delas para produzir em nós características dos verdadeiros seguidores de Jesus. O Senhor está testando a nossa obediência. O Senhor está produzindo quebrantamento em nosso coração. E o Senhor está nos desafiando a uma entrega total, sem reservas. Ó Deus, nesta noite nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor nos encha da Tua presença, Senhor. Queremos viver cada dia mais e mais como aqueles primeiros discípulos da história. Queremos deixar tudo para segui-lo. Queremos deixar os nossos planos, deixar os nossos sonhos, deixar as nossas paixões. Nós sacrificamos todas elas no Teu altar, para daqui por diante, para de agora em diante, vivermos uma vida totalmente devotada ao Senhor, consagrada ao Senhor, como verdadeiros seguidores de Jesus. Pai, aqui à frente há muitos irmãos que, como eu, admitem que há muitos momentos em nossa vida que falta-nos disposição para obedecer, falta-nos disposição para amar, falta-nos disposição para se alegrar, para perdoar, para servir, para trabalhar na Tua obra. Mas, Pai, nos perdoa. Miserável homens que somos, miseráveis homens que somos, que o Senhor tenha, ó Deus, misericórdia e piedade de nós e receba-nos na Tua presença. Pai, despede-nos em paz aos nossos lares e que essa palavra possa ficar guardada no coração de cada um de nós e que possa resultar em uma nova vida de agora em diante. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode voltar ao seu lugar. Ore agradecendo a Deus por essa noite, você ter vindo à casa do Senhor, e que Deus te dê uma semana cheia de paz. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.